Boa tarde, povo de Deus, Pai seja convosco, amém? Então, passando aqui para compartilhar aquela palavra no coração de vocês, que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, que vai falar o seguinte: não julgueis para que não sejam julgados por Deus, amém? Então, deu para entender mais ou menos o recado do que o Senhor quer falar conosco nessa tarde? Pois é, sabe aquela mania que a gente tem de julgar as pessoas dentro da igreja? Isso mesmo, aquela mania de julgar Maria pela saia curta dela, de julgar João porque ele veio de havaiana, porque ele está de regata, porque ele está de bermuda. Pois é, aí eu te pergunto, quem foi que te constituiu juiz? Me diz a palavra, quem que te constituiu juiz? A palavra de Deus ela é real e a guerra ela é espiritual. Comece a entender uma coisa, que todo dia o Senhor ele está brigando pela minha e a tua vida no mundo espiritual, porque nós temos um valor enorme nas mãos do Senhor. Mas o que está acontecendo com a igreja hoje? Por que a igreja ela não está se comportando de maneira certa diante de Deus? Porque simplesmente a igreja está brincando de ser crente. Gálatas 6, versículo 7 vai falar que de Deus não se zomba, e tudo aquilo que a pessoa plantar vai colher. Deixa eu te falar uma coisa: o altar do Deus vivo não é o altar de Baal. O altar de Deus vivo é o do Senhor dos Exércitos, Deus soberano, Deus que deu a vida por nós. Talvez você ainda não parou para analisar a forma como tu tem levado a tua vida cristã. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei qual é a tua caminhada, mas se tu quer brincar, vai para Disney, que lá tem um parque de diversão tranquilo para te brincar de várias formas, mas não zomba com as coisas de Deus, porque com Deus não se brinca. Talvez você tenha pegado lapada na tua vida devido à tua falta de comprometimento com as coisas de Deus. E simplesmente devido a nossa falta de comportamento, de matar as pessoas dentro da igreja, de nós não entendermos que a igreja ela é hospital para doentes, não é museu para santo. Se tu acha tão santo, pega essas tuas asinhas e sai voando. Eu não sei nem o que tu está fazendo aqui na terra, porque simplesmente tu é muito santo. Para com isso, irmão. Começa a amar as pessoas. Começa a viver os frutos do Espírito Santo de Deus. Começa a abraçar as pessoas pelo jeito que elas são. Para de querer julgar. Em vez de julgar, procura perguntar para ela como é que foi o dia dela. Pergunta para ela o que ela está passando. Você é a nação eleita que o Senhor escolheu. Você é o sacerdócio real. Você é a geração escolhida aqui na terra. Mas para ser essa nação eleita, o sacerdócio real, é necessário se permitir ser nação eleita. É necessário se permitir viver como eleito de Deus. Colossenses capítulo 3. Tome posse de ser eleito de Deus, no versículo 12, com a bondade, com a tua honestidade, com coisas que vão agradar a Deus. Para de querer diminuir as pessoas, para de achar que tu pode mudar a vida de alguém, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Deus trata com cada um de nós de forma individual. A salvação ela é individual. Nós nunca vamos entender as obras de Deus na vida de alguém, porque em Eclesiastes 11, versículo 5, o Senhor vai nos ensinar que assim como nós não sabemos para onde vai o vento, nem como surge o osso dentro da mulher que está grávida, assim são as obras de Deus nas nossas vidas. A gente não sabe. Deus ele deu uma missão para a gente de amar as pessoas, de cuidar, de fazer o ID, de pregar as boas novas. Nós somos as cartas vivas aqui na terra, mas simplesmente a gente prefere apanhar um pouquinho, prefere que Deus dê uma lapada para que a gente venha aprender. Salmos 32, versículo 8, o Senhor vai falar: deixa eu te instruir, deixa eu te mostrar o caminho por onde você deve seguir. No versículo 9 ele vai falar: não sejam como mulas, como cavalos, que precisam de presilhas e açoites para obedecer. Talvez essa seja uma lapada que você ainda tenha pegado na tua vida e ainda não tenha entendido. É tempo de se analisar, igreja. Começa a se analisar. Gálatas 6, versículo 4, o Senhor vai falar: examine o seu próprio modo de agir. Opa, peraí, o jogo virou, né? É muito fácil falar de João, difícil é quando a gente para analisar a nossa vida e ver que a gente está todo errado diante de Deus. Porque nem todo dia a gente vai estar bem, é a realidade, não tem para onde a gente correr. Mas isso não quer dizer que só porque a gente não pode estar bem, que a gente tem que estar em pecado, que a gente tem que estar fazendo coisas que não agradam a Deus. Deus ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos do pó. E ele sabe tudo que a gente precisa e necessita. Não use de desculpa a tua estrutura para andar de forma errada diante do Senhor, mas começa a pedir orientação para Ele. Isaías se humilhou diante de Deus. Isaías falou: Senhor, eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Mande um anjo para que coloque as palavras certas na minha boca. E a palavra do Senhor vai dizer que o anjo tocou os lábios de Isaías.
É tempo de se humilhar diante de Deus, igreja. É tempo de colocarmos a nossa dependência totalmente em Deus. Enquanto tu estiver com esse teu ego, com esse teu orgulho, com esse teu eu alimentado todos os dias dentro do teu coração, você simplesmente vai estar criando uma barreira em que impede com que o Espírito Santo de Deus age na sua vida. É tempo de mudar essa rotina que você está vivendo. É tempo de sair dessa prisão. Para de ficar orando por coisas que não está tendo benefícios para você. Você simplesmente continua orando e perdendo tempo, porque Deus, ele sabe as tuas necessidades. Eu não estou falando que é errado tu orar, eu estou falando que primeiro tu tem que buscar o reino dos céus, que as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida, porque ele é fiel, ele não mente e ele vai cumprir. Grande é a obra que o Senhor tem na minha e na vida de cada um de vocês. Por isso não se percam no meio do caminho, se achando melhores que outras pessoas, achando que podem simplesmente julgar, mas se percam na palavra do Senhor, se percam nos caminhos de Deus, se aprofundando a cada dia em um relacionamento profundo com Deus, mergulhando em águas vivas, junto com o Espírito Santo de Deus, que nessa tarde a gente possa entender a importância de amar as pessoas como elas são, que a gente venha entender a importância e o valor que nós temos diante de Deus. Não se corrompam, igreja. Que o Senhor possa guardar cada um em nome de Jesus e que cada um possa ter uma tarde abençoada para a honra e glória do nosso Deus. Fique com Deus e até mais. Boa tarde.